Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema nervoso. Eu dividi essa aula em dois vídeos para não ficar muito comprido e também para não confundir muito vocês durante o final de uma aula e o começo da outra aula. Então, vocês vão receber no Moodle dois vídeos da aula dessa semana, tá? Então, esse falando um pouquinho mais sobre o conceito geral do sistema nervoso. E o próximo vídeo, ele vai falar sobre as sinapses que ocorrem no sistema nervoso. Então, vamos começar falando das principais funções do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele recebe informação de diversos órgãos e também dos nervos sensoriais. Isso faz com que ele tenha a integridade ou consiga entender o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo com o clima, por exemplo. E depois que ele recebe essas informações, ele pode determinar uma resposta a ser executada pelo corpo. Por exemplo, está frio. O que meu sistema nervoso central vai estimular eu a fazer? Vestir uma blusa, pegar uma coberta para tentar me esquentar. Se ele verificar que o que está acontecendo não é tão importante, ele pode não fazer você executar nenhuma tarefa, somente armazenar as informações. Nesse momento, provavelmente vocês estão sentados aí na frente do computador, assistindo a aula ou do celular e muitas informações vocês estão somente armazenando, outras informações vocês estão escrevendo aí, né, no papel, no caderno de vocês. E é isso que acontece com o nosso sistema nervoso central. Algumas informações ele só vai armazenar, outras ele vai fazer o corpo executar, né? Estou, por exemplo, pisando num lugar que estou sentindo dor no meu dedo. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Tirar o pé daquele lugar. E é isso que o sistema nervoso faz. Ele vai auxiliar na execução rápida do organismo ou vai armazenar essas informações. Então, quando a gente fala aí de sistema nervoso, a primeira coisa que a gente lembra é dos neurônios. E eu não poderia continuar essa aula nem falar de todo o nosso sistema nervoso sem relembrar o que são os neurônios. Os neurônios eles são as principais células do sistema nervoso, beleza? Então, pessoal, a gente vai ver aqui a estrutura básica dos neurônios. Então, o neurônio ele é composto por um corpo celular, por dendritos, axônio e terminal sináptico. Agora nós vamos ver como que funciona cada parte dessa célula. Vai ser aqui no nosso corpo celular que a gente vai encontrar então o nosso núcleo celular. O núcleo das células dos neurônios ele geralmente é redondo ou ovoide, tá? E a forma desse corpo celular ele muda muito dependendo da localização e da função que ele vai exercer, beleza? É aqui também no corpo celular onde a gente vai ter a produção de proteínas. Então, vai ser onde vão ser sintetizadas algumas proteínas. Vocês conseguem ver aí que do núcleo celular, né, desse corpo celular, desculpa, a gente tem aí algumas ramificações. E essas ramificações vão ser os nossos dendritos. Vou mudar aqui a imagem para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre eles. Os dendritos, então, que saem aqui do nosso corpo celular, eles são prolongamentos finos e geralmente eles são ramificados. Vocês conseguem ver aqui nesta região, por exemplo, a ramificação desses dendritos. Essa ramificação é extremamente importante, porque é a partir dessas ramificações, os dendritos, que as nossas células conseguem receber os estímulos que vêm ou de outros neurônios ou de células sensoriais, tá? Então, por onde chegam as nossas informações, por onde
o nosso neurônio recebe as informações? Pelos dendritos, beleza? Também saindo do corpo celular, na outra extremidade do corpo celular, nós vamos ter aí os axônios. Os axônios, eles são esses prolongamentos, geralmente muito longos, podendo chegar aí a 1 metro de comprimento. Pessoal, é bem longo mesmo. E eles vão ser responsáveis aí pela transmissão do impulso nervoso. Esses axônios, vocês conseguem ver que o axônio é essa parte amarela que passa aqui por dentro, estão vendo? E em volta do meu axônio, eu tenho como se fosse uma cobertura. Esta cobertura é conhecida aí como bainha de mielina. Ela é uma gordura e essa gordura que vai envolver aí vai auxiliar na transmissão, né, do nosso impulso nervoso. Então, graças a essa gordura, essa bainha de mielina, nós vamos ter uma velocidade maior aí da condução elétrica, porque é como se ele funcionasse como um isolante da minha transmissão, tá? Então, ele não vai deixar também com que ocorra interferências na transmissão, tá bom? Então, a bainha de mielina é extremamente importante para a transmissão do impulso nervoso. Nessa imagem aqui, eu coloquei 2 neurônios para demonstrar para vocês a importância da bainha de mielina. No primeiro neurônio, a gente não tem a bainha de mielina. Olhem como o impulso nervoso ele demora mais para acontecer ou ele não consegue chegar até o final do axônio. Já na segunda, a gente tem a bainha de mielina e olha como o impulso nervoso ele é rápido. Muitos estudos vêm comprovando que a falta dessa bainha de mielina pode ser uma das causas aí da esclerose múltipla. Quando a gente tem a bainha de mielina, o impulso nervoso ele pode chegar a 400 km por hora. Então, no nosso finalzinho do axônio, no finalzinho do nosso neurônio, a gente tem a região aí chamada de terminal sináptico ou terminal do axônio. Vocês vão encontrar dessas duas formas. É nesse terminal sináptico onde vai ocorrer a sinapse, né? Então, é ali onde a gente vai ter a liberação de substâncias químicas. Vocês lembram quais são as substâncias químicas que os nossos neurônios produzem e vão liberar? Isso mesmo, gente, os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores eles vão ser liberados aí e olhem aqui, a gente vai ter então um próximo neurônio. Um só, professora? Não. Pode ter aqui diversos neurônios e essa transmissão pode acontecer para mais de um neurônio ao mesmo tempo. E só neurônio? Não, a gente pode ter células também. Vocês lembram lá quando foi visto sistema muscular? Provavelmente vocês viram no passado. Então, teve aí um estímulo de um neurônio para fazer com que a gente flexionasse o braço, tá? Então, chega aí a partir dos meus terminais sinápticos, tá? Ou terminal do axônio. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem de um terminal sináptico, onde acontecem as sinapses, onde a gente tem a liberação, estão vendo aqui, ó, de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são liberados, então entram em outras células. Aqui eu tenho mais uma demonstração do neurônio. Primeiro, vejam aqui a região, né, do meu encéfalo, onde eu tenho o corpo celular e os dendritos. Então, as informações, o estímulo ocorreu, foi para o corpo celular e o corpo celular, então, levou para o axônio até o local onde ocorre a sinapse. Então, vendo onde está ocorrendo a sinapse aqui, ó, na minha medula. Então, lá na medula espinal, eu vou ter a ocorrência das sinapses, então, vários neurônios vão receber aí os neurotransmissores e então ter a ação. Sempre acontece desse jeito? Não é sempre. Essa é uma demonstração de um sistema nervoso quando
a gente está tendo uma informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, tá bom? Então, aqui nós temos os neurônios de segunda ordem e esses neurônios de segunda ordem vão, então, levar a informação para o local de ação. Lembrando que as substâncias químicas liberadas por esses neurônios são os neurotransmissores. Nesta imagem, a gente consegue verificar que o nosso neurônio ele recebe a informação e ele transmite para uma rede, né, diversa aí de neurônios para chegar até o local onde ele vai ter uma ação. Então, os neurônios eles podem ser classificados dependendo da função que eles vão ter no organismo. As funções de cada tipo eu vou falar mais para frente, mas eu vou mostrar para vocês como eles são classificados pela estrutura, tá? Nós temos aí os multipolares. Nesses multipolares, nós vamos ter diversos prolongamentos que vão sair aqui do corpo celular. Um desses prolongamentos vai ser o axônio e os outros vão ser os dendritos. Nos neurônios unipolares, a gente só vai ter um prolongamento, que é o nosso axônio. Já nos neurônios pseudo-unipolar, nós vamos ter aí a saída somente de um prolongamento, e esse prolongamento, então, ele vai dividir em dois, sendo que um vai ter a função dos dendritos, então ele vai ser aqui que nós vamos receber as informações, e o outro vai ter a função do axônio, onde ele vai transmitir as informações recebidas, tá? Esse aqui é um neurônio bem comum quando a gente fala de neurônio sensorial, tá? E nós temos também o bipolar, que também é comum aí quando a gente está falando de neurônios sensoriais, tá? Onde a gente tem aqui um prolongamento, que vai ser o dendrito, e o outro prolongamento, que vai ser o axônio. Para entendermos sobre o sistema nervoso, eu programei a nossa aula para falar primeiro do impulso nervoso, para depois falar de como ele é dividido, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho de como acontece esse impulso nervoso. Eu sei que vocês já viram algumas vezes, mas vamos lembrar aí. O impulso nervoso, ele é um sinal elétrico, tá? E ele vai proporcionar, então, a comunicação entre os neurônios. Nós vamos ter aqui um estímulo, né, no neurônio, e depois desse estímulo, então, a propagação do sinal elétrico pelo axônio. Uma coisa que é extremamente importante a gente lembrar é que esse impulso é sempre unidirecional, ou seja, sempre vai ser para um lado. Então, nós temos o estímulo lá nos dendritos, esse estímulo vem aqui para o nosso corpo celular e então ele vai ser enviado através dos axônios para outra célula. Para entender sobre o impulso nervoso, a gente tem que lembrar lá como que o nosso neurônio ele está quando ele está em repouso. Quando ele está em repouso, nós temos aí uma carga negativa no interior do nosso axônio, quando comparado com a parte externa da membrana, tá? Então, nós temos uma carga positiva e isso faz com que a gente tenha um neurônio polarizado, porque a carga positiva está por fora da membrana e dentro a gente tem uma carga negativa. Essa carga negativa, ela está em torno de menos 70 milivolts, tá? Vamos lembrar aí que dentro do nosso neurônio, dentro do nosso axônio, nós vamos ter potássio e fora nós temos sódio. O que vocês lembram aí? Da bomba de sódio e potássio. Então, o nosso estímulo nervoso, o nosso impulso nervoso,
ele vai acontecer graças à bomba de sódio e potássio. Vocês podem me perguntar, mas professora, o impulso nervoso, ele acontece por causa de qualquer estímulo? Não. Para ter o impulso nervoso, a gente tem um estímulo limite, um limiar mínimo, ou seja, um limiar de ação. Então, o estímulo ele tem que ser maior que menos 55. Então, se o estímulo for pequeno, não acontece o impulso nervoso. Ele tem que ultrapassar esse menos 55 para poder acontecer o nosso impulso nervoso. Então, quando eu tenho um estímulo que ultrapassa esse limiar de ação, a minha célula vai começar a despolarizar. Ou seja, o meu sódio vai entrar para dentro da célula, vai fazer com que a parte de dentro da célula fique positiva e a parte exterior da membrana celular fique negativa. E então vai gerar o meu impulso nervoso. Olhem esse exemplo aqui embaixo. Então, quando a minha célula aqui ela se tornou negativa, lembram que eu falei para vocês que tem sempre a direção do impulso nervoso. Então, vem aqui do corpo celular e vai percorrer o axônio. Então, esse estímulo ele vai percorrendo o axônio do meu neurônio, tá? O que acontece? Quando ele passa aqui para para despolarizar outra região do axônio, aqui vai se repolarizar. E essa repolarização ocorre como? Se entrou sódio, para repolarizar vai sair potássio, isso mesmo. Então, durante a repolarização, a gente vai ter a saída do potássio e vai voltar a ser positivo fora da célula. Quando a gente chega aqui, onde a célula está despolarizada, essa despolarização, ela pode, e ela deve continuar seguindo o meu axônio. Mas o nosso organismo é muito inteligente, gente. O que ele faz? Quando tem essa despolarização, teoricamente, ele poderia tanto continuar seguindo o meu axônio, quanto voltar o estímulo para trás. Mas não, o neurônio fala assim, logo depois que eu repolarizei, eu tenho um período refratário. E esse período refratário faz com que o meu neurônio não despolarize novamente por algum tempo. Então, por algum tempo, ele não vai sofrer despolarização, ele vai ficar polarizado e isso estimula com que o meu impulso nervoso siga o caminho correto do meu axônio. Olhem aqui, vamos lembrar como que acontece aí essa bomba de sódio e potássio. Quando minhas células estão normais, estão em repouso, eu tenho sódio no meio externo e potássio no meio interno, tá? Então, vou ter uma carga positiva. Quando eu recebo estímulo nervoso, vou ter aí a entrada de sódio dentro da célula. Isso vai fazer com que eu tenha o potencial de ação e despolarização aqui do meu neurônio. Esse potencial de ação, gente, dura muito pouco tempo. Olha aqui, 0,0015 segundos. Para que ocorra a minha repolarização, então, as minhas células vão começar a jogar aqui potássio para fora para poder repolarizar a região. Mas é claro que isso não é favorável. Lembram-se lá que o potássio ele sempre fica no meio interno da nossa célula. Então, a gente vai ter a volta do potássio para dentro da célula e a saída aí do sódio. Beleza? Então, o impulso nervoso ele vai acontecer nos nossos axônios. Lembra que eu falei para vocês da importância da bainha de mielina? Por que é tão importante assim?
A bainha de mielina faz com que o nosso impulso nervoso seja muito mais rápido, porque ela consegue fazer com que esse impulso salte pedaços do meu neurônio. E isso faz com que o impulso chegue aí até 400 km por hora, como eu comentei com vocês. Agora que eu já falei de impulso nervoso, eu vou falar para vocês de como é dividido o nosso sistema nervoso. Vocês vão lembrar, vocês viram isso já, que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. Vamos relembrar um pouquinho sobre isso? Então, falando de sistema nervoso central, vamos lembrar lá que ele é dividido em duas partes, né? A medula espinhal ou medula espinal e o encéfalo. No encéfalo, a gente tem o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. E nós temos aí, então, o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é constituído principalmente de nervos e dos gânglios. Os nervos, a gente vê aqui que eles podem sair diretamente do cérebro, que é os nervos cranianos. Temos nervos que saem aqui da medula espinhal e temos aí mais alguns nervos periféricos, beleza? Então, esses são os principais componentes do nosso sistema nervoso periférico. Então, agora que a gente já viu como funciona o neurônio, como que ocorre o impulso nervoso, como o sistema nervoso ele é dividido, a gente vai falar um pouquinho aí das funções do nosso sistema nervoso. Ele tem principalmente três funções, que seria a sensorial, a função motora e a função integrativa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Em relação à função sensorial, quando a gente fala de sensorial, o que vem à cabeça de vocês? Tato, sensação de frio, sensação de calor, não é? Então, é isso que nossa função sensorial ela vai observar. Ela vai observar reações que estão acontecendo fora do meu sistema nervoso central e vão levar informações para o sistema nervoso central, tá? Para provocar alguma reação desse sistema ou para armazenar a informação. Mas é só pele, frio, calor? Não. Aqui a gente também tem a parte da visão, olfato, é tudo nessa função sensorial. Então, aqui a gente observa a pele, as terminações aqui nervosas que vão fazer com que a gente tenha sensação de frio, calor. Também temos aqui alguns compostos como o crepúsculo de Pacini e crepúsculo de Meissner, que são alguns componentes da nossa pele que vão fazer com que a gente tenha a sensação de pressão, a sensação de tato. Então, o nosso sistema nervoso periférico, ele vai observar quando a gente tem uma pressão, quando a gente está com calor, com frio, e vai levar essa informação para o sistema nervoso central. Aqui nessa imagem, a gente observa que o músculo está sentindo uma dor, está sentindo alguma ação. Essa ação ela vai ser observada pelo meu sistema nervoso periférico e, através das fibras sensoriais, essa ação, essa sensação que ele está sentindo, ele vai levar informação lá para o meu sistema nervoso central. Quando eu estou levando informação do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, a gente chama de conexões aferentes. Então, que vem do sistema nervoso periférico e vai para o sistema nervoso central. Então, quando a gente está falando de função sensorial, a gente vai ter conexões aferentes. A outra função do meu sistema nervoso é a função motora. Então, essa função motora, ela vai controlar as atividades do meu organismo.
Eu sei que quando eu falo em função motora, a primeira coisa que vai passar na cabeça de vocês é caminhar, fazer um exercício físico, mas não é só esse tipo de função que ele vai controlar. Ele vai controlar a contração dos músculos, mas ele também tem controle sobre as glândulas. Ou seja, ele vai dizer para o meu organismo se precisa liberar alguma secreção ou se precisa diminuir a liberação daquela secreção. É ele que vai estimular as secreções, vai controlar as secreções das glândulas, vai controlar as secreções de substâncias químicas. Quando eu falo de função motora, a gente já tem que pensar assim, que nós vamos ter um estímulo lá no sistema nervoso central. Esse estímulo, então, vai ser transmitido até chegar aí, por exemplo, no meu músculo quando eu for caminhar. Então, o estímulo vai ser do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Antes, lembra que eu falei para vocês que quando eu tinha uma sensação, os sinais eram aferentes? Quando eu tenho um estímulo motor pela fibra motora, eu vou ter sinais eferentes. Então, quando o estímulo vem do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, os sinais são eferentes. Então, uma coisa que com certeza vocês podem ficar na dúvida é sobre isso. Qual que é a diferença de sinal ou controle aferente e sinal ou controle eferente? Então, aferente é quando eu tenho um estímulo sensorial e esse estímulo vai da periferia para o sistema nervoso central. Quando eu tenho um sinal eferente ou um controle eferente, eu vou ter um estímulo do sistema nervoso central e esse estímulo vai aí para a minha periferia. Então, vai do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Essas conexões, elas são múltiplas, gente. Pode chegar aí a 20 mil conexões. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem, aquele GIF, onde tinha diversas conexões neuronais? Então, às vezes, passa por diversos neurônios para chegar até o local de ação. Na função integrativa do sistema nervoso, são aí o modo que o meu sistema nervoso processa as informações aferentes, ou seja, as informações que vêm do meu sistema nervoso periférico. Então, como que ele vai processar essas informações e vai executar a minha resposta motora, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quando você encosta em uma superfície quente, é uma função sensorial. Você encostou numa superfície quente, vai lá para o meu sistema nervoso central uma informação aferente que eu encostei nessa superfície quente. Ele vai processar essa informação de forma integrativa e vai dizer assim: tire a mão daí, que é uma forma motora dele fazer com que você retire sua mão da superfície quente. Vocês viram como todas as funções elas estão interligadas? Então, você tem a sensação, ele vai para o meu sistema nervoso, interpreta o que está acontecendo e ele vai dar um sinal motor para você retirar a mão do local onde você está encostando, por exemplo, tá? Claro que 99% das minhas informações sensoriais são descartadas. Você não fica o dia inteiro sentindo tudo que está à tua volta, né? Você muitas vezes descarta essas informações, mas sempre que você precisa, você observa elas. Deu para entender?
cada uma dessas funções? Gente, ficou com dúvida? Anota aí no papel e vamos tirar a dúvida depois, tá bom? Ó, vou voltar nessa imagem para lembrar vocês como funciona. Então, eu vou ter aqui os sinais aferentes. Esses sinais eles vão ser enviados para o meu sistema nervoso central. Aqui, no meu sistema nervoso central, eu vou ter as funções integrativas. E ele vai dizer para mim, você precisa caminhar. Então, ele vem aqui por sinais eferentes e manda aqui meu músculo se locomover, contrai o meu músculo. Beleza? Nosso sistema nervoso, ele vai se dividir de forma funcional. Então, cada parte do sistema vai ter uma função diferente. Vamos ver as funções aí? Primeiramente, vamos ver as divisões. Primeira divisão é a nível medular. O nível medular é o que a gente tem aí, a medula espinal ou medula espinhal. No segundo, o outro nível é o nível cerebral inferior, também conhecido como nível subcortical. E nós temos aí o nível cerebral superior, ou nível cortical. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar aí com o nível da medula espinhal. Então, o primeiro nível é o nível medular. O nível medular vai ser aí onde ocorre a passagem dos meus sinais. Então, os sinais que vêm aí da periferia do meu organismo, do meu corpo, e vai em direção ao encéfalo, ou que vem do encéfalo e vai em direção ao corpo. Por exemplo, são sinais de movimento, sinais de marcha, de reflexo. Por exemplo, sinal de afastar o nosso corpo aí de uma superfície quente que está nos causando dor. Enrijecer a perna para sustentar o corpo de pé. Controlar os vasos sanguíneos, os movimentos gastrointestinais, vontade de ir ao banheiro. Então, todos esses sinais, essas informações, elas vão passar pelo meu nível medular, tá? O outro nível é o nível cerebral inferior. Então, esse nível inferior, que é o subcortical, vão ser aí atividades subconscientes do meu corpo. Então, são atividades que eu não estou pensando que eu estou fazendo, tá? Claro que a gente vai ver isso detalhadamente daqui a pouco. Aqui é só para vocês já irem pensando nisso. Onde que acontece essas atividades? Vão acontecer aí no bulbo, ponte, mesencéfalo, hipotálamo, tálamo, cerebelo e glândula base. Então, vai ser aqui na minha região, principalmente do tronco encefálico. Nesse nível cerebral inferior, vai ser onde a gente vai ter o controle da pressão arterial, da respiração, que a gente já viu. Lembram-se que acontece no bulbo e na ponte, do equilíbrio, que vai acontecer aí no cerebelo, no retículo bulbar, dos reflexos alimentares, que acontece no bulbo, ponte, cerebelo e hipotálamo. E quando a gente fala de nível cerebral superior, aí já são várias ações, várias funções. Uma delas é a memória, então acontece aí no córtex cerebral. Sem esse córtex cerebral, algumas funções elas vão ser imprecisas, então é extremamente importante. Se a gente tiver algum dano nesse córtex cerebral, a gente vai ter dificuldade de fazer algumas coisas, tá bom? Então, é essencial essa região, né, para a gente poder ter os processos mentais corretos. Se a gente tiver alguma danificação nessa região, ou a gente tem perda da memória, ou você não consegue fazer algumas funções. Quando a gente fala de memória, vamos lembrar lá que
pouca coisa que vai dar uma resposta motora para o meu sistema. A maioria das informações elas vão ser armazenadas. Então, essas informações elas podem ser armazenadas para uma futura atividade motora, também pode ser armazenada por muito tempo aí no meu sistema nervoso, tá? A maior parte dessas informações elas vão ser armazenadas no córtex cerebral e uma pequena parte ela vai ser armazenada ou no encéfalo ou na membrana espinhal, tá? Nós podemos relacionar o sistema nervoso com o computador, né? Como se o teclado fosse o sistema nervoso periférico e a memória do computador nosso sistema nervoso central. Você está recebendo informações do sistema nervoso periférico através do tato, áudio, olfato, visão e até mesmo através de algum neurônio sensitivo dos órgãos, né? E essas informações elas estão sendo armazenadas na sua memória, no sistema nervoso central. E é isso que acontece num computador e acontece também com nós. Então, hoje vocês estão assistindo a aula e estão armazenando o que eu estou falando para vocês. Daqui a alguns dias vocês vão pegar e vão puxar essa memória novamente para poder fazer o questionário, por exemplo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, para não deixar a aula muito extensa, né, o vídeo muito extenso, eu dividi em dois. Então, não esqueçam que essa semana são 2 aulas. Então, assistiram esse vídeo, não esqueçam de assistir o outro que está no Moodle. Muito obrigada e até a próxima aula.